Maranhenses pelo Mundo na sexta temporada com mais uma entrevista, mais um papo, mais uma história incrível para contar para você, ouvinte da Mais Nova, e para você que nos acompanha em vídeo nas nossas redes sociais. Hoje nós falamos com a maranhense Luciane Dallagnol. Ela passou pela Inglaterra, pela Albânia, pela Polônia e agora está na Itália. Maranhenses pelo Mundo, sexta temporada. É hora de contar essa história. Luciane, tudo bem contigo? Tudo bem, Mauro, contigo? Tudo ótimo. Obrigado pela participação aqui na série Maranhenses pelo Mundo, que está na sexta temporada. Obrigado vocês pela oportunidade de contar a experiência. Legal. E que experiência. A gente conversava aqui fora do ar um pouquinho, né, para entender um pouco dessa história. Que história incrível. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória antes de Porto Alegre. Vamos começar assim, né? Porque você é maranhense, né? Você estava morando em Porto Alegre com seu esposo e decidiu fazer essa grande experiência que foi morar fora do Brasil e passar por diversos países. Conta pra gente antes quem é a tua família e quem é a Luciane. A Luciane era uma menina do interior. Meu pai é o Ademar Dallagnol. Meu avô é mais conhecido, né? O seu Olímpio Dallagnol, já faleceu há algum tempo. Então, essa menina do interior se formou em biologia na UPF e em 2008, se eu não me engano, se mudou para Porto Alegre para seguir trabalhando na área da saúde. 2024, deu uma reviravolta gigante na vida profissional e saiu da área de saúde, foi trabalhar na área de gestão financeira. E agora está vivendo esse sonho, né, que é morar fora do país. Para mim era um sonho. Luciane, com certeza a saída aqui de Marau para Porto Alegre já foi uma grande mudança, porque Marau é uma cidade pequena do interior, Porto Alegre é a nossa capital. E eu tenho certeza que essa experiência da saída daqui para Porto Alegre também te ajudou muito nessas decisões que você tomou ao longo da vida, né? Com certeza, porque a minha saída de Marau foi numa pergunta bem despretensiosa para uma grande amiga minha da faculdade que já morava em Porto Alegre. Eu perguntei para ela: Márcia, tá precisando de alguém para trabalhar aí contigo em Porto Alegre? E ela disse: tô. E aí eu fui para Porto Alegre. Foi assim, do nada, fui parar em Porto Alegre. E essa mudança foi com certeza importante para você. Quais foram os desafios assim da saída de Marau para Porto Alegre? Já foi uma mudança grande para você? Ficar longe da família e morar sozinha, provavelmente, né? Eu já morava sozinha, porque minha família mora no interior, né, de Marau, que são uns 5 minutos de carro, mas é interior, né? Então eu já morava sozinha aí, mas realmente mudar para Porto Alegre, para a capital do estado, eu tinha na época uns 25 anos, se eu não me engano, foi bem desafiador, porque eu só conhecia essa minha amiga, não conhecia mais ninguém. Então acho que essa foi a cortada de asas, ou de raízes, melhor dizendo, que eu tive e que me fez perder o medo de morar em qualquer lugar do mundo, né? Moro tranquilamente em qualquer lugar, não importa a língua, não importa o continente, não tenho problemas nenhum. E hoje em dia, com a internet, a gente consegue falar com todo mundo, assim como eu tô falando contigo, consigo falar com todo mundo. Óbvio que não é a mesma coisa do que tu tá do lado, tu abraçar pessoa que tu gosta, tua família, mas ela te aproxima muito das pessoas que tu gosta. Então, diminui um pouco essa saudade que a gente sente por não estar morando perto. Bom, hoje você está na Itália e mora com o seu esposo. E foi em Porto Alegre que você conheceu ele? Foi em Porto Alegre, exatamente. Eu conheci ele alguns meses depois, acho que uns 5 meses depois que eu estava em Porto Alegre. E a gente começou a namorar um pouco mais de 1 ano depois que eu já estava em Porto Alegre. Bom, eu quero saber como é que foi esse planejamento de vocês
para essa grande aventura que vocês estão vivendo hoje, né? Essa grande experiência que vocês estão vivendo desde fevereiro, que é sair do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e morar por um período em locais que vocês já conheciam antes, já tinham ido para visitar. Como é que vocês planejaram isso, né? Conta pra gente como é que foi essa preparação. Então, nós viajamos desde antes de casar. Nós casamos em 2013 e nós viajamos desde 2011. E com agência de viagem. Acho que nossa primeira e segunda viagem foi com agência de viagem. A partir da terceira, fui sempre eu que planejei todas, que organizei tudo. Desde a compra da passagem, a reserva de hotéis, tudo. Em relação à viagem, era eu que organizava. E dessas tantas viagens que a gente fez, a gente sempre falava, como eu gostaria de morar aqui. Cada cidade que a gente conhecia, cada país, a gente dizia, quero morar aqui, mas naquele tom de brincadeira, sabe? De turista que é bobo, que acha tudo lindo, maravilhoso, quer morar em cada lugar que conhece. Todo turista fala isso, né? Todo turista, exatamente. E com a pandemia, veio a vontade de realmente morar fora do país. Não lembro exatamente qual foi a virada de botão que fez ter essa vontade, mas ela apareceu. Nós estabelecemos uma data para morar fora. E o meu marido talvez tenha um pouco mais de pé no chão do que eu nesse sentido de morar fora, porque ele nunca saiu de Porto Alegre, né? Morou fora um tempo durante a faculdade, mas todo o restante do tempo sempre morou em Porto Alegre. Eu que sou mais desligada. Ele me disse, quem sabe a gente faz uma experiência. Vamos passar 3 meses fora do país. E eu, na hora, aceitei, né? E aí, conversando um pouco mais, amadurecendo esses 3 meses viraram 5 meses. Aí, anunciamos para a família, né, que íamos passar esse tempo fora. No nosso trabalho, também falamos que íamos passar fora, que manteríamos tudo online, né? E eu comprei passagem e comecei a reservar as casas para a gente morar. Porque a gente não está ficando em hotel, a gente está ficando em casas, apartamentos, para ter exatamente uma vida de morador, né? Não é vida de turista. Então foi isso, comprei passagem, organizei tudo, organizei os deslocamentos de um país para outro, verifiquei se tinha algum tempo máximo para ficar em cada lugar, essa questão dos 90 dias dentro da União Europeia, e cá estamos. Luciane, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas quando a gente vai turistar em algum lugar, e principalmente quando não fica tanto tempo assim, né? Quando tu começa a te acostumar, tu já tá voltando. Tanto com a língua, como com a cultura, com as pessoas, com o jeito do local onde a gente tá. E o turista, normalmente, ele, em sua grande maioria, vai procurar lugares que são turísticos, são aqueles lugares que todo mundo vai, né? Os lugares padrão. Mas com certeza, quando vocês voltaram, especialmente para a Inglaterra, que foi o primeiro lugar que vocês foram, né, em fevereiro, para morar, qual foi a sensação? O que vocês perceberam que era diferente daquele período, daquela viagem a turismo que tinha poucos dias aí? A gente percebe que todo mundo fala e ninguém acredita que a vida é normal, que não é aquele glamour de... moro numa cidade turística, né? A vida é normal, você acorda de manhã, faz teu exercício ou a rotina que tu tem de manhã, toma teu café da manhã, vai trabalhar, vai no supermercado, volta para casa, limpa a casa, é uma vida normal. Lava a louça, lava a roupa, vai no mercado. Normal. A diferença é que no final de semana a gente tem um continente todo para explorar, onde tudo fica muito perto. Então, todo fim de semana tu pode ir para um lugar diferente, uma cidade diferente, né? Cidades turísticas. Mas a vida é a mesma. A vida aqui, a vida aí no Brasil é exatamente a mesma. Tu acaba trazendo a rotina que tu tá acostumado para o lugar que tu tá. E quais foram os maiores desafios que vocês perceberam quando chegaram? A língua, a cultura... Inglaterra foi tranquilo.
A gente não é fluente, mas a gente se vira razoavelmente bem no inglês, então foi tranquila. O que mais sentimos foi na Albânia, que é o mais diferente de todos, né? Porque eles têm, é de maioria muçulmana, então eles têm são um pouco diferentes, nada de outro mundo, né? Mas é um pouquinho diferente, a comida é um pouco diferente. Então foi onde a gente mais sentiu, mas nada absurdo. A gente se adapta com tudo, basta querer se adaptar, né? Então, muita diferença, muita dificuldade, não posso dizer. Eu sou muito adaptável, talvez por já morar fora, morar sozinha há muitos anos, fora de casa, né? Então eu sou muito adaptável. Para mim não foi difícil. O que mais surpreendeu, assim, você já acabou de falar que a Albânia, né, foi diferente das experiências, mas dos lugares que vocês já estiveram, né, Inglaterra, Albânia, Polônia, Itália, o que você mais gostou, o que foi uma surpresa mais positiva e mais negativa nessas experiências? Surpresa mais positiva não chega a ser uma surpresa, mas é a tranquilidade de sair de casa a pé a qualquer hora do dia ou da noite e não se preocupar com assalto. Essa é a maior gratificação que a gente recebe. É a segurança em qualquer lugar. Não tem preço que pague, para mim. Né? Isso é o que eu vim buscar e é o que eu estou encontrando. Então, isso é maravilhoso. E em todos esses lugares, com certeza, também vocês não precisam se preocupar tanto assim com transporte, com automóvel. É diferente aí, né? É diferente. Nós alugamos um carro na Polônia para um feriadão que teve, acho que foi da Páscoa. Então, a gente viajou de carro por lá. Mas por opção. Meu marido adora dirigir, então nós alugamos carro. Mas, fora isso, a gente não... Todo tempo sem carro. Viajando de ônibus, ou de trem, ou de avião. Mas não precisa de carro. Bom, dentro das experiências que vocês estão tendo hoje, quais são as sugestões que você daria para quem está nos assistindo, nos escutando, né? E quer viver uma experiência parecida, né? Quer ir turistar, né? De repente quer conhecer um outro lugar, né? Algo que você considera que seja muito importante nessa preparação que vocês tiveram? Eu considero, e o que eu faço sempre, é planejar para onde eu vou, como eu vou e o que eu vou fazer. Quanto de dinheiro eu preciso. Então, quando eu compro a passagem aérea, eu já estudo como é que eu vou fazer para sair do aeroporto e chegar até a cidade. Da cidade, como é que eu vou chegar até o local que eu estou hospedada, o hotel ou o apartamento. Eu tenho tudo isso anotado. Eu não passo aperto, né? Detalhe por detalhe. Planejamento completo. Completo. Para mim isso é muito importante, né? E todos que me pedem opinião sobre o que fazer para viajar, eu falo sempre que é a organização. Não é tão caro. Claro que o tão caro é muito relativo, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Mas não é um absurdo, é o absurdo que as pessoas imaginam que seja. Né? Cabe no bolso de muita gente e com planejamento de mais gente ainda. Hoje você trabalha com gestão financeira. Dá para a gente afirmar, né, Luciane, que se a gente tem um sonho, independente do quanto a pessoa está ganhando, né, se ela planejar, pode ser que de repente o prazo para realizar esse sonho seja mais curto, médio ou longo, mas ela vai conseguir, mas ela tem que planejar. Tem que planejar. Planejamento é tudo, né? É tudo. Tem gente que consegue fazer a mesma coisa sem planejar. Maravilhoso, eu acho incrível quem consegue. Mas eu acho que é muito mais fácil quando tu planeja. Quando tu tem o plano A, e aí se o plano A não der certo, o que você faz? Tu já tem que ter o plano B, e se o plano B falhar, tu já tem que ter o plano C. É assim o meu planejamento, eu tenho todos os planos. Nessa viagem, é uma coisa que eu nunca faço, mas nessa viagem eu fiz, como eram 5 meses, a passagem de volta, eu paguei mais caro
para ter a liberdade de poder trocar ela sem pagar taxa. Porque a gente não sabia, né? Vai que acontecesse alguma coisa no meio do caminho e precisasse voltar antes. Então, esse foi um gasto que eu considerei um gasto importante a mais, mas para ter liberdade de poder trocar passagem. Luciane, vamos falar da Itália e daqui a pouquinho, você já pode ir pensando aí, né? Eu vou te pedir quais são as 5 dicas de lugares que a gente pode sugerir aqui para quem está nos acompanhando, né? Que possa, 5 ou mais, né? Vou te deixar à vontade para a gente sugerir lugares que você tenha visitado como turista antes dessa passagem aí, né? Para morar nesses locais, ou também somente locais que vocês estão morando. Daqui a pouquinho a gente vai dar essas dicas para o pessoal. Vamos falar da Itália. Onde é que você está morando hoje? Por onde que vocês já passaram na Itália? E até quando vocês pretendem ficar por aí? Bom, nós ficamos 30 dias em Gorgonzola, que fica a 45 minutos de trem de Milão. É a cidade onde foi inventado, criado o queijo gorgonzola mesmo. Uma cidade super pequena, eu não lembro agora exatamente quantos habitantes tem, mas ela é muito pequena. Mas é bem servida de tudo que precisa. Tem supermercados bons, tem linha de trem que te leva para Milão e para outros lugares, tem ônibus, né? Então ficamos 30 dias lá. E desde segunda-feira agora, dia 9 de junho, estamos em Scandite, que fica a 20 minutos de Florença, de ônibus. Então, super pertinho. Ainda não fomos a Florença, né, porque chegamos na segunda e só trabalhamos. É maior que Gorgonzola, né? Até a gente estranhou quando a gente chegou aqui, tinha um movimento. A gente olhou e disse, que saudade de Gorgonzola, porque era tão gostoso lá. Dava 11h30 da noite, embaixo da nossa casa tinha um bar, meio restaurante. O pessoal ficava na frente bebendo, mas era 11h30 da noite, fechava, silêncio absurdo, dava para escutar os grilos de noite. Então era muito bom. Aqui já é uma cidade maior, né? Tem barulho, tem trânsito, é um pouco maior. E vocês estão planejando ficar nesse local até o retorno para o Brasil? Ficamos aqui até dia 7 de julho e daqui vamos a Roma, porque o nosso voo de volta sai de Roma no dia 9 de julho. E Roma é sensacional, né? Roma é sensacional. É um museu a céu aberto. Para quem tem experiências internacionais, eu acho que Roma sempre está no topo, né? Porque Roma é incrível, né? No topo da lista, na minha humilde opinião. Florença, eu tenho lembranças incríveis também, mas uma chegou pelo correio, depois que a gente voltou de viagem, que foi uma multa. Também recebi essa lembrança da primeira vez que estive em Florença. A gente chega lá, acha que pode estacionar em qualquer lugar e não é bem assim. E pode entrar em qualquer rua, né? Bom, ainda bem que não fui o único, então. Não foi. O problema é que ela não vem em reais, né? Ela vem convertida, né? Então... Infelizmente. Mas a Itália é incrível. Eu acho que todo mundo que viaja de carro, principalmente pela Itália, sempre recebe uma lembrancinha dessas. Porque eu não sei, os outros países eu não vejo tanto, mas a Itália, como é um país muito antigo e preserva essas antiguidades, você não pode entrar nos centros das cidades com teu carro. E a gente, na primeira vez, só descobre isso quando chega em casa e recebe a lembrança. É verdade. E na Itália, vocês já conhecem outras cidades? Quais foram as experiências que vocês tiveram por aí? Nós passamos 25 dias aqui em 2015. Então, nós conhecemos muita coisa naquela época. Dessa vez, nós só fomos a Como, Lago de Como, que fica perto, a 1 hora de Milão. E foi só por enquanto. Iremos a San Marino daqui a 15 dias, passar um fim de semana lá. Mas vai ser isso. Mas a Itália é incrível. É incrível. Dá para passar meses, dá para morar aqui. Eu acho que não vai conseguir conhecer tudo, dependendo do tempo que você morar aqui.
Luciane, vocês estão vivendo uma experiência também diferente com o trabalho, né? Vocês estão aí desde fevereiro, mas seguem trabalhando, né, em home office, né? Que é uma realidade que muitos viveram na pandemia, né? Como tem sido para vocês? Olha, por conta da pandemia, eu trabalhei home office durante toda ela, né? Eu trabalhava em hospital na época. Então, eu ia só uma vez por semana para o hospital e o restante trabalhava de casa. Adorei a experiência. Trabalharia minha vida toda. Então tem sido tranquilo para ti? Para mim está sendo maravilhoso. Para o meu marido acho que também está sendo bom. Ele precisava de um pouquinho de paz para trabalhar. Luciane, vamos para as dicas, tá? Se você pudesse dar algumas dicas para quem está querendo programar uma viagem para a Europa, lugares que vocês passaram aí durante esse período mais recente, né? Quais são os lugares que os 5 lugares que você mais gostou e que você pode indicar para a nossa audiência acompanhar também? Olha, a nossa viagem de carro pelo interior da Polônia, nós fomos a 2 cidades que eu achei incríveis, que foi, eu não sei se a minha pronúncia está certa, eu não falo polonês, mas Gdansk, que é uma cidade de praia lá bem no norte da Polônia, e a outra foi Wrocław, esqueci o nome dela em português agora, mas são 2 cidades maravilhosas. A Polônia em si é maravilhosa, acho que o brasileiro ainda não descobriu muito a Polônia, mas ela é incrível, vale muito a pena colocar na lista de lugares para conhecer. A Itália é clichê eu falar, então vou deixar ela de fora, né? Inglaterra, apesar do câmbio não favorecer, quer dizer, favorecer menos que o euro, né? A Inglaterra é maravilhosa, o interior dela é incrível, tem uma cidade mais linda que a outra. Nós passamos um mês na Inglaterra em 2022, conhecemos vários lugares, agora a gente passou mais um mês lá, conhecemos mais outros vários lugares e voltaria lá muitas outras vezes. Tem uma cidade em específico na Inglaterra que é Chester, que é lindíssima. Edimburgo, na Escócia, é incrível, eu já conhecia, eu fui de novo para lá porque ela é maravilhosa, uma das cidades mais lindas do mundo para mim. Quem quer ter experiências diferentes, eu indico conhecer os países menos óbvios. Sai até do leste europeu, que é menos óbvio e que é lindo, maravilhoso, mas desceria mais. Eslovênia, Sérvia, Bulgária, Romênia, o interior da Romênia é incrível, vale muito uma viagem de carro. Conhecemos dessa vez que ficava a 3 horas de carro de Tirana, que é a capital da Albânia, nós fomos a Kosovo, até a capital Pristina e mais uma outra cidade um pouco logo que passa a fronteira. É um país super novo, né? Mas é muito bacana. Eu não considero ele um país bonito, tá? Que tenha tantos atrativos de beleza. Mas é tão maravilhoso conhecer um país tão novo e que tem tanto amor à cultura deles, né? É muito incrível. Inclusive, foi a alfândega mais simpática que eu passei, foi da Albânia para Kosovo. O policial super simpático ficou impressionado de brasileiros estarem entrando lá para fazer turismo. Sabe? Ele foi super simpático. Normalmente a alfândega, os policiais são mais fechados, né? Mas lá foi incrível, me chamou a atenção e ficou na memória. Então, colocar um pouquinho na lista esses países menos óbvios. Eles têm muito a mostrar, é uma cultura bem diferente da nossa cultura ocidental, né? Até pela religião deles, enfim. E é muito tranquilo de viajar. A gente às vezes fica com um pouco de medo por ser diferente, mas é muito interessante. Sair da nossa realidade, sair da nossa bolha e conhecer outras culturas. Luciane Dallagnol, marauense, que hoje está na Itália. Deixa o teu recado para tua família, teus amigos que com certeza te ouviram ou estão te assistindo aqui. E eu quero que você aproveite também, além do teu recado,
deixa pra gente quais são os teus planos para o futuro. Bom, meus planos para o futuro são transformar 5 meses em o resto da vida morando aqui, né? E mandar um beijo para minha família, para o meu pai, para os meus irmãos, para o Henrique, para o Júnior, para a Júlia, para todo o pessoal lá de casa, e dizer que estamos com saudades, mas logo, logo estaremos aí. Luciane, sucesso para você, para o seu esposo, um abraço para toda a sua família, obrigado por contar a tua história. Obrigado a vocês. Marauenses pelo Mundo, mais um episódio no ar, e você acompanha toda quarta-feira às 4 horas no rádio e também nas nossas redes sociais. No YouTube, você pode se inscrever para acompanhar a série, no Facebook, no Spotify e os cortes, todos os dias ao longo da semana, no TikTok e também no Instagram. Até semana que vem. Sexta temporada de Marauenses pelo Mundo. Oferecimento: Instituto Mix, para cada sonho, uma profissão. Alumaral, esquadrias de alumínio, vidro e PVC. CCAA Inglês e Espanhol, com o melhor método e os melhores professores. Potatoes Burger, hambúrguer artesanal feito na hora. Giareta Odontologia, cuidando da saúde bucal da sua família. Personalize Viagens, fascinados pelo mundo. Sua viagem começa aqui. Realização: Mais Nova Amaral, com você em todo lugar.